Fala, meu amigo motorista. Aprenda uma coisa. Você que está trabalhando aí no carro aí, como eu trabalho, quanto mais rápido a gente aprende isso na vida, que o ser humano nada para ele tá bom, nada. E quando você lidar com o público, geralmente no modo geral, eu lido com o público de duas formas. Lidou com pessoas na igreja e lidou com pessoas aqui no carro trabalhando. Você vê que o ser humano, cada dia que passa, ele é mais complicado ainda. Cada dia que passa. O que acontece? Esses dias agora, o cara falou assim num vídeo: qualquer um motorista faz R$500 no dia. É só ele sair 4 da manhã e voltar 8 horas da noite para casa. O que acontece com essas afirmações? Pessoal, os passageiros que entram aqui dentro do carro, eles também vê esses tipos de vídeo. O passageiro vê esses vídeos também, em que vários motoristas falam assim: qualquer motorista faz R$500. Sendo que não é qualquer motorista que faz. Se o cara for trabalhar de qualquer maneira, ele pode até fazer os R$500. Ele pode até fazer, mas ele vai gastar em média aí 300, 400 de combustível. Então, no final, na moral da história, ele vai estar praticamente pagando para trabalhar e vai estar trabalhando igual um louco aí. Então, eu estou trocando essa ideia com vocês aqui para você saber que o ser humano é difícil de lidar. Nós somos seres humanos, eu, você, a gente sabe como é que é. Tem pessoas que são tão complicadas que ela acha, tipo assim, quando o ser humano, tem um ditado que diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Então as pessoas, quando entram no seu carro, que ela tem um certo tipo de poder, ela acha que ela manda em tudo. E aí brota o quê? Pessoas que têm até inveja. Olha pra você dirigindo, trabalhando no carro. Pô, o cara tá ganhando R$500, 600 no dia, rapaz. Tipo assim, elas começam a ser pessoas que fazem questão. Começam a ser pessoas que ela faz questão de tudo com você. De 10 centavos ela fica esperando. Por quê? Se você ganha R$500 no dia, você não precisa de, vamos supor um exemplo, não que você fique esperando isso, cara. Você não precisa de R$5, R$10 a mais. Você vê que o passageiro, ele às vezes tem uma mulher esses dias, a corrida deu R$14,93, ela me deu R$15, ficou esperando no carro, 7 centavos. Por quê? Por causa dessas coisas. Então o ser humano, ele tá aí para reclamar. Como você se brinda disso, desses passageiros ruins, de ser humano ruim? Eu tento me brindar da questão de avaliação. Questão de avaliação. Vejo a avaliação melhor que tiver e vou levar o passageiro. Porque quanto pior a avaliação, geralmente pior é o passageiro. Esses dias eu aceitei uma corrida aqui na Uber e simplesmente o passageiro com a nota 4,70 alguma coisa, eu falei: não vou não, que tá me cheirando mal. Então, quanto mais rápido você entender que o ser humano é complicado, melhor você vive. Você chega num lugar, o aplicativo tem essa desgraça, que pra mim é uma desgraça isso, de tempo de espera. É nesse tempo de espera que a maioria dos vídeos de assalto, de violência contra o motorista, a maioria dos vídeos é nessa hora de espera. Porque o passageiro, o regulamento da Uber diz que o passageiro tem que estar na calçada, pronto para poder ser levado. Aí, o que muito motorista está fazendo? Eu gosto de finalizar a corrida.
Mas o que muito motorista, motoboy estão fazendo é isso aí. O que eles estão fazendo? Chega lá, passageiro enrolou, ele desliga o GPS, para na rua de trás, espera 5 minutos e pega R$3, R$4,50 de taxa. O motoboy esse dia falou comigo, chegou lá no endereço da menina, ela não veio e ficou em silêncio. Ele falou, tá tranquilo. Ele foi, iniciou a corrida, foi até o ponto de chegada, fez a corrida, botou que o passageiro não pagou. O aplicativo aceitou que o passageiro tem que pagar a corrida dele. Vai avaliar? Vai, mas quem vai ligar para isso? Então, pessoal, aprenda que o ser humano, esse ser humano ruim, não são todos, né? Nós somos seres humanos, ele vai tentar te atrapalhar, o ser humano ruim, ele vai tentar te prejudicar de alguma forma. É igual a pessoa que entra aqui no carro, posso pagar na próxima? Aí você olha e pensa o quê? Não existe essa de pagar na próxima. Se você falar, o passageiro vai querer arrumar problema com você, vai querer arrumar treta com você, sendo que não existe essa opção, e tem um monte que fala que existe. Eu, para fazer o dinheiro que a gente faz por semana aí, 1.500, 2.000 na semana, a gente tem que engolir muito sapo. Teve um dia que a 99 naquela época mandou para mim que esse carro aqui não é tão confortável, dá uma dor nas costas, no corpo doido, você trabalha muitas horas. A 99 mandou para mim uma promoção que dava para fazer 120 ou 130 corridas para ganhar um dinheiro. Se não me falha a memória, R$1.500, que eu estava sem rodar. Aí chegou a notificação, chegou a R$1.500 a promoção. Eu fui, falei, R$1.500 me voltar a rodar. Falei assim, vou lá ganhar esses R$1.500. Peguei e fui. Comecei trabalhando, batendo, vai pra lá, vem pra cá, vai lá, vem pra cá. Em 2 dias eu fiz 124 corridas. 124 corridas. Se eu não me falha a memória, era 150 a meta pra bater. E eu fiz essas corridas. Você imagina agora, dentro da cidade de Campo, você fazer 62 corridas em um dia. Para você ver o nível que você tem que trabalhar, o nível de pessoas. Então não se surpreenda com as pessoas que você pega, não. E uma coisa que eu aprendi, eu não discuto com o passageiro e não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo. Isso aqui. Não perco meu tempo. Não perco meu tempo discutindo nem debatendo. Quer seja no trânsito, quer seja nas corridas. Cheguei, eu quero chegar no meu ponto de chegada. Peguei o passageiro, levei o passageiro, deixei o passageiro. Então quanto menos você tem debate, quanto menos você tem discussões, quanto menos você tem treta dentro do carro, melhor. Quanto mais você entende que o ser humano é complicado e você tem que evitar. Eu vou te fazer um exemplo aqui. As pessoas estão colocando a opção lá que eles não querem conversar no aplicativo. Tem essa opção de corrida aqui. Você não vai conversar. Mas isso é uma lógica que você deve ter como simplesmente pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só que quando eu boto que você não quer conversar nada, tem no aplicativo de passageiro tem. Quer ir em silêncio? Quer ouvir alguma coisa? Aí você bota lá a opção que você quer, o motorista não fala nada com você. Então isso só mostra o tanto que as pessoas estão preocupadas só com ela, não tá nem aí pra nada. Não quero ouvir nem a voz do motorista. De uma vez que eu tava na Uber, eu não sabia que tinha essa opção de não conversar nada. O cara chegou, fui, dei bom dia ou boa tarde, se não me falha a memória ele.
Aí já deu aquele, tipo ele ficou meio estranho. Aí uma criancinha tava querendo falar também na hora da corrida. Ficou aquele clima meio pesado, que eu fui responder a criancinha e tal. Aí tava escrito ali para não falar, só que depois eu aprendi. Então entenda isso, entenda, você que acompanha aqui. Eu às vezes gravo vídeo aqui para você ouvir, trocar uma ideia, falar alguma coisa no comentário às vezes. Porque às vezes você passa por situações, poxa, por que fulano me trata assim? Mas a experiência, entenda uma coisa, às vezes você vai ter experiência com pessoas dentro do carro que são muito bacanas. Muito bacana. O que eu falo muito das vezes? A pessoa que quer melhorar suas avaliações, muitas das vezes, se ela vir para o local de comunidade, a avaliação dela cai. Eu sei porque acontece comigo. Acontece com qualquer um. Você começa ficando em comunidade, geralmente sua avaliação cai. Porque ele se sente ofendido, sei lá, o que acontece. Você vai parar mais nobre, sua avaliação sobe. Mas é só você aprender a jogar a regra do jogo. O ser humano é complicado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ficou em silêncio, mas tem gente que é insuportável, cara. Tem gente que é difícil. Tem motorista que quer ficar conversando com a pessoa, quer puxar assunto. O cara que é engraçadinho, vê uma bichinha bonitinha, uma mulherzinha bonitinha, já quer ficar cheio de graça, quer ficar cheio de piadinha, quer ficar cheio de conversinha. Então, quanto mais cedo você entender que é o básico, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, mais cedo você aprender isso, e é o que muito motorista faz. Aí você fala bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vai aparecer pessoa, tá quieto, moço. Você vai, às vezes você não quer conversar nada, não tem nada pra você falar, a pessoa entrou em silêncio e pergunta por que você tá quieto. Então existem pessoas assim, e existem pessoas que vão te avaliar porque você está muito quieto, avaliar mal. Então, pessoal, quanto mais cedo você entender, olha, o ser humano, muitos deles é complicado, eles vão ver defeito onde não tem, eles vão arrumar problema onde não tem, eles vão querer te criticar. Você quer ver? Ser humano que é acostumado com sim de todo mundo, quando você diz não, ele fica doido. Um amigo meu, uma mulher deu em cima dele. Presta atenção no ser humano. Só que ele é um cara reservado e não é um cara perdido. E a mulher é bonita, muito linda a mulher. Eu sei quem é. E ela quis ele. O que acontece? Ele foi e não ficou com ela. Não quis, falou, não. Por incrível que pareça, ela é bonita e ela é casada. E ela se invocou com esse rapaz, amigo meu. E aí, ele falou que não ia fazer isso. Rejeitou. Com prova e tudo no telefone dela fazendo um monte de coisa. Moral da história, ela é acostumada a todo mundo que ela dá em cima. Ela traiu o marido e fazer coisa errada. O que aconteceu? Simples assim, pessoal, simples. Ela foi lá, falou com o marido, falou pra todo mundo, sendo que o cara tinha prova nos telefones. Falou pra todo mundo que ele deu em cima dela e tentou agarrar ela. Pra você ver o nível que o ser humano chega. Chegando uma chuva forte aqui, fechar o vidro. Você vê o nível que as pessoas chegam por dizer não. Então você tem que, quanto mais cedo você entender o ser humano, que ele é complicado, melhor vai ficar para você. Melhor. Quanto mais cedo você entender, olha, o ser humano é complicado, pode me causar um transtorno sem necessidade, sem eu merecer. Esse rapaz passou por esse constrangimento e tal, mas ele confrontou, bateu de frente, resolveu, falou com o marido que estava acontecendo era isso. Então isso acontece. Isso não acontece nem uma, nem duas vezes, acontece várias vezes. Acontece várias vezes da pessoa, porque ela é acostumada, todo mundo dizer sim pra ela,
agradar a ela, você vai lá e diz o não. É igual, tô falando pra vocês aqui, a questão do carro. Dá uma paradinha e, ó, não posso ficar parando não. O aplicativo me diz que eu tenho que seguir o destino certo. O mundo acabou. O ser humano tá assim. Então aprenda que vai acontecer isso. Eu já ouvi isso aqui de motorista aqui no carro e gente conhecida. Na época colocava balinha aqui no meio e tal. Eu peguei essa época no Uber, colocava bala pro pessoal. Aí depois a bala virou um código, bala house, tal de bala house. Aí, moral da história. Tinha um rapaz que ele falou que ele saiu pra trabalhar, limpou o carro e tal. Ele falou que ele botou a bala no carro, fez de tudo. Fez de tudo. A nota dele baixa. Aí ele falou comigo, esse rapaz. Falou, olha, meu amigo, fui lá, apanhei a bala, falei, bala é pra me chupar. Peguei, tirei a bala tudo do carro, parei com tudo. Falei, quem quer bala compra, esse rapaz falando. Olha só como é que é o ser humano. Ele foi, parou com bala, parou com tudo. Ele falou, ó, o mínimo que eu digo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tá muito bom. Não quero saber de mais nada. Eu falei, rapaz, ele ficou assim, e aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, meu amigo, eu fiz isso, vou dizer a você a verdade. Pegou o aplicativo, minha nota hoje é 5 estrelas. Aí vai lá, você entender o ser humano. Vai lá você entender que na época que ele estava sendo bonzinho, de tudo, o ser humano reclamava. Na hora que ele parou, a nota dele melhorou. Então, você não deve ser bonzinho, você deve ser justo. Se você for procurar o ser humano, você fica até doido. Então eu procuro fazer o que está ao meu alcance e procuro também, em primeiro lugar, pensar em mim. Porque eu estando bem, eu posso ajudar alguém. Se eu estiver mal, eu não posso ajudar ninguém. Então, cada vez mais você aprender que o ser humano é difícil. E independente de área que você trabalhar, aplicativo, sua família, dependendo do que for, você entender que é complicado o ser humano, que já é difícil, aí você vai longe, porque você vive mais em paz. Então, não tente agradar todo mundo, que você não vai conseguir. E tenha sua consciência limpa. Quando você tem sua consciência limpa, você fica em paz. Um abraço.